Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora conversar? Hoje nós vamos falar sobre o medo. Do que você tem medo? Você já se fez essa pergunta? O que te causa medo? Você tem medo de falar em público? Você tem medo de fazer aquela entrevista de emprego? Você tem medo de expor as suas opiniões? Eu coloquei uma caixinha de perguntas nas minhas redes e eu recebi assim diversas dúvidas, perguntas, eu anotei tudo e vou fazer como na semana passada. Eu não vou deixar para o final do papo. Eu vou fazer ao longo do nosso Bora Conversar de hoje, que vai ser com o psicólogo Natanael Lourenço. Dizer também que é para todo mundo ficar bem à vontade, quem estiver chegando, para poder fazer pergunta. Tem uma bolinha com um ponto de interrogação onde você manda a sua pergunta e ao longo do papo vai subir aqui me avisando e eu vou fazer a pergunta para o convidado, para o psicólogo Natanael, que eu já vi que ele entrou aqui. E conversando, né, teve uma amiga, a Maria, mãe da Gabi, que ela me mandou no direct. Ela disse assim: Fábio, eu tenho medo de altura. Eu tenho muito medo, nunca consegui vencer esse meu medo. E aí é como você vai analisando os vários tipos e níveis de medo. Conversando hoje com a minha irmã, eu fiz essa pergunta para ela. Eu falei assim: do que você mais tem medo? Aí ela pegou e falou assim: eu tenho medo em algum momento da minha vida ter que seguir sozinha. Porque desde a minha infância eu sempre tive uma super proteção. Então hoje eu tenho dificuldade. Hoje eu tenho medo. Eu voltei na minha adolescência, certo? E nessa minha fase, eu fui um adolescente que eu tive muitas espinhas no rosto. Eu tinha no rosto, no pescoço. E durante muito tempo, a fase inteira da minha adolescência, eu não saía de casa. Eu saía para situações assim pontuais. Escola, né, quando não tinha jeito, tem que ir, né? Mas eu não ia a festas, eu não ia a encontros, porque eu tinha medo do que as pessoas iam falar do meu rosto. Demorei muito tempo para vencer isso, fiz tratamento, né, e tal, no rosto, para poder... E depois eu consegui entender isso. Bom, o assunto são dos mais diversos. Eu vou colocar o meu convidado aqui para dividir tela comigo. O convite, ele tá feito, tá certo? Espera aí. Vou fazer o nosso Bora Conversar de hoje, desta quarta-feira. Ele vai entrar aqui e dividir tela comigo. Boa noite, meu querido. Tá Boa tudo noite, bem? Fábio. Como é que você está? Tudo bem? Feliz Tudo pelo bem. convite, né? E por estar aqui com você para falar de um assunto tão presente na vida de todos nós, né? E é interessante porque a gente fala do medo como algo que a gente quer extirpar, né? Tirar da gente para poder seguir mais leve. E a ideia não é, né? Porque medo não é uma doença, né? Medo, ele é muito original, né? É uma sensação, é um sentimento original que em bons níveis é totalmente necessário para a nossa vida, né? Feliz de estar com você aqui. Muito obrigado. A Maria, eu já falei de você, Maria, logo na abertura, eu citei você aqui, que a gente tinha conversado, você tinha falado do seu medo, e eu citei ele aqui como exemplo, tá? De novo, quem estiver chegando, quiser participar desse nosso bate-papo, tem um ponto de interrogação com uma bolinha. Você vai clicar nele, vai mandar a sua pergunta e eu vou fazer ao longo do papo. As minhas perguntas aqui que eu coloquei no meu Instagram, eu já separei, eu vou fazer ao longo do bate-papo. Antes de começar, eu queria que você se apresentasse, Nathaniel, falasse para a gente um pouquinho do seu trabalho, tá bom? Para depois a gente entrar no nosso tema. Por favor. Então, Fábio, meu trabalho hoje ele está dividido entre consultoria empresarial, que eu ainda faço, e faço por muito tempo já, né? E trabalho na área de treinamentos também, área financeira, econômica. E a psicologia veio para mim um pouco mais tardio, né? Há mais ou menos há 18, 19 anos atrás, eu me formei em psicologia, também numa tentativa de trazer para mim uma condição diferente
para minha aposentadoria. Na verdade, teve bem esse contexto, a ideia da psicologia, de fazer algo que eu pudesse ter prazer em fazer e que fosse algo que eu pudesse fazer. Quanto mais velho, mais experiência, né? E eu vou melhorando. É uma profissão que você não perde por envelhecer, né? Então, foi bem por aí. Hoje eu sou psicólogo clínico, trabalho com atendimentos. Hoje, 100% online, Fábio, né? Por conta dessa condição toda que nós temos. Mas, na verdade, online hoje acabou justificando muito a condição. E hoje eu não vejo absolutamente nenhum problema e nenhuma diferença em fazer o atendimento online com o presencial. Dá para ser feito um trabalho excelente e a gente continua criando alguns projetos novos também, mas disso a gente pode conversar em algum outro momento, né? É. Exato. Vem cá, vamos entrar então aqui no nosso tema de hoje. Por que que o medo ele é tão é um assunto tão silencioso, né? Tem muita gente que não gosta de assumir os seus medos, passa uma vida inteira ali com eles, tentando lidar de alguma forma. Por que que esse medo ele é tão limitador? É assim, que bom que aqui o nome do seu programa é Bora Conversar, né? Porque a gente não precisa trazer um ar de especialista para nada e a gente Não. pode contar algumas experiências nossas, né? Trazer a minha experiência nos meus atendimentos psicoterápicos, na minha vida, nas minhas histórias, e eu acho que isso é importante, né? A gente ter essa possibilidade, e que bom que nós temos esse espaço com você aqui. É, Você sabe que quando eu comecei a minha vida com treinamentos, né, eu ainda não era a pessoa que ficava à frente do treinamento, mas eu era uma pessoa que, mesmo com medo, eu me colocava diante das pessoas, sem falar nada, absolutamente nada, mas eu me colocava lá. E um dia, Fábio, o treinador me pegou de surpresa e me fez uma questão para eu responder para a plateia. Cara, eu surtei, eu entrei em Nossa. pânico. Eu tive que arranjar qualquer situação, um engasgo qualquer para poder sair de lá, para ir para o banheiro, porque eu estava em crise total mesmo, de medo, puro medo, né? De uma coisa que hoje, na verdade, eu acabo vivendo disso. Mas lá o meu início foi muito traumático, né? Eu tive que conversar. E é interessante porque hoje, fazendo uma análise dessa condição que aconteceu lá atrás comigo, eu acho que o medo acaba denotando muito fraqueza. E dependendo da condição e da situação que você está envolvido, a fraqueza é algo muito difícil de lidar, né? De você demonstrar para o outro que você, nesse momento, você não consegue. E nesse momento você tem limitações, sim. E foi um grande aprendizado para mim ter passado por aquilo, né? E a partir daí eu comecei a criar novas condições, situações diferentes que eu acreditava que poderia me dar bases para eu poder enfrentar aquilo que era inevitável, porque eu não ia abrir mão do meu trabalho, né? E aí eu comecei a trabalhar esse enfrentamento, basicamente enfrentamento. E olha, Fábio, quando a gente fala de medos, dos vários níveis de medo, você citou alguns aí no início, eu acho que o enfrentamento é a parte que lhe cabe. Você pode ter um excelente profissional do seu lado, te apoiando. Você pode estar com um produto químico, né? Um remédio, alguma coisa para segurar essa sociedade, de repente te dar uma condição melhor. Mas eu acho que a parte que lhe cabe, que é a responsabilidade sua em relação aos seus medos, é o enfrentamento. É você realmente, mesmo com medo, dar aquele primeiro passo e quebrar aquela barreira inicial. E acho que a partir daí a sua competência entra, o seu conhecimento entra, né? A sua Tudo simpatia entra e acaba é, a coisa rolando. quebrando, né, aquele clima. É isso. Quando você pensa, né, o Natanael, tudo que você vai fazer pela primeira vez te dá aquele frio na barriga, te dá uma insegurança, te dá medo, né? Um medo do que você ainda não conhece. Eu lembro que quando eu fui
A primeira vez que eu fiquei diante, é bem parecido com isso, Natanael. Eu fiquei diante e eu tinha estudado, tinha feito toda a minha pauta, estava com tudo direitinho, mas quando eu fiquei diante de uma plateia de 300 pessoas e eu tinha que fazer uma apresentação para chamar o convidado, num primeiro momento, no primeiro momento não, por vários momentos ali, eu fiquei tremendo, eu tremia, eu fiquei com muito medo, eu fiquei com medo de entrar no palco, eu fiquei com medo de falar, eu fiquei com medo de chamar meu convidado. Foram vários medos. Aí você vai me perguntar, né? Mas como é que você venceu? Eu fui, é o que você falou. Eu enfrentei, eu entrei, falei, sentei, conduzi. Claro que muito se deve também ao meu convidado, que por ser mais experiente percebeu o meu medo, ele percebeu a minha insegurança e falou assim: deixa eu segurar ele aqui, eu vou junto. Eu vou ser eternamente grato. Porque é isso, foi também da minha empatia, daquele carisma que aconteceu ali entre a gente, e um foi segurando o outro. Ele me ajudou muito. Numa segunda oportunidade, quando eu fui fazer um, um segundo convidado, eu já estava mais tranquilo. Sim, Então, sim. é você não deixar o medo te dominar, é você não deixar o medo te limitar. Mas como é que você diz isso para uma pessoa que diz assim, eu tenho medo de, num futuro, você vê que a pessoa já está pensando lá na frente, nem aconteceu, eu ter que enfrentar situações sozinhos. Como é que você Uhum. ajuda uma pessoa dessa, Natanael? É interessante, né? Eu acredito que a ideia, nesse sentido de apoiá-la, é trazê-la para o presente, é dar referências do que ela vive hoje, é tentar mostrar para ela do que ela tem nas mãos e a capacita em, de repente, alcançar aquilo que ela hoje tem medo de alcançar no futuro, né? Eu acho que a ideia de você ter uma relação com o seu presente, com aquilo que é verdadeiro, que aquilo que está lavado na sua cara ali, né? E você realmente ter consciência desse presente, eu acho que é um ponto extremamente positivo, né? Quando eu tenho que olhar para o futuro e imaginar que, cara, amanhã eu tenho uma live com o Fábio, né? Eu não tenho a menor ideia do que eu vou falar, como será que é essa questão, né? E aí, de repente, eu paro para pensar um pouquinho e falo, cara, eu tenho muita experiência nisso, né? Eu tenho também uma história muito rica, pessoal, em que com certeza isso pode trazer muito brilho para essa questão toda, sem precisar que eu tenha que entrar muito nas teorias. Porque nós conversamos essa semana, Fábio, na ideia das teorias, né? A ideia da teoria ela é muito importante num certo momento, mas se você for se prender a ela, né, e depender dela para que as coisas funcionem na sua vida, você vai ficar preso a uma condição, né? Até porque assim a gente vai ter sempre tentar encaixar as situações que a gente vive ou que viveremos no futuro que nos provocam medo, a gente vai tentar sempre encaixar isso numa teoria. E a teoria não responde tudo, né? Existem algumas coisas que são muito íntimas e suas, que vai carecer sim de um olhar seu próprio para poder fazer um trabalho que vai desde o enfrentamento até a criação de ferramentas para você lidar com algo que é inevitável, porque eu não vejo o medo como algo que eu possa simplesmente descartar. Ele vai nos acompanhar sempre nas nossas coisas. Cá entre nós, que bom. Em alguns momentos, que bom. Quando é que o medo, então, ele se torna aí, você diz assim, é bom ter o medo, mas quando esse medo ele te limita e te impede de fazer algo, aí tem um problema aí mora um problema, Claro, ou não? claro. Sempre. Eu acho assim que existem lados positivos e negativos do medo, né? Eu acho que o medo ele é importante na nossa vida, sim, porque ele traz uma condição de pensamento, aonde que em primeiro momento, sem o medo, você teria algumas opções, poucas opções para fazer uma escolha, por exemplo. Se você entra no modo de medo e você começa a certificar que existem outras possibilidades, porque você está com medo da escolha,
né? Provavelmente esse medo vai te fornecer outras possibilidades. Eu acho que isso é fundamental para a gente, né? Ter possibilidades. Até porque, assim, uma vez um professor meu me disse que saúde é falta de possibilidades. É quando você olha para frente e encontra uma única saída para aquilo que você deseja. Isso é doença para ele, né? Então, quando a gente olha para frente e vê possibilidades na nossa frente, várias possibilidades, isso se transforma em saúde. Então, eu acho que o medo tem esse papel, Fábio. A ideia de trazer para a gente condições de repensar certas situações. É claro que isso, se entrar num giro aonde o próprio medo e a própria produção de pensamento nos limite, né, nos traga uma barreira em que não deixe a gente fazer uma escolha para seguir o nosso caminho, né, porque vida é movimento, a gente tem que caminhar, né? E para caminhar eu preciso escolher pelo menos um caminho para isso. Então aí sim, aí o medo sim, aí ele se configura como algo negativo, com certeza. Porque assim, o que eu percebo, e aí eu estou falando, aqui eu falo muito sobre assuntos de comportamento. E o medo, ele é costumeiro dentro desses assuntos de comportamento, né? Porque você estabelecer e viver do jeito que você é, o medo ele te impede. Porque você vai se colocando ali com medo de dizer o que você pensa, de dizer o que você sente, e aí você vai passando, né? O tempo vai passando, a vida ela é rápida aqui, e aí quando você se dá conta, muitas vezes você diz assim, caramba, eu poderia ter sido tão mais feliz e não fui. Então, assim, é nesse sentido que eu fico ali ligado no medo, nessa companhia, quando você diz que ele fica ali, para ele poder não me limitar. E com isso, aí eu estou me colocando como exemplo, na verdade, a maturidade ela foi me dando essa liberdade de falar, essa liberdade de ser, que para mim está sendo libertador, sabe, Natanael? Eu acho que chegou aqui uma pergunta da minha amiga Janaína Gaia. Ela está dizendo aqui: oi, prazer, Natanael, e está perguntando: você acredita que os medos inconscientes precisam se tornar conscientes para serem tratados? É, Janaína, né? Janaína Então, Gaia. Janaína Galo. Então, Janaína, é, existem processos, né? E eu posso falar da minha especialidade, que é clínica de psicologia. E existem processos, sim. Existe um andar evolutivo do processo. Eu acho que um dos processos, os iniciais, eles são realmente na ideia de conhecê-los, de tentar ter uma intimidade com esses medos, de você chegar no momento em que você possa falar abertamente sobre eles. E em algum momento também você começar a trabalhar a questão da associação, né? De onde vem esse medo. Isso tudo é um processo. Eu acho que é importante, sim, a ideia de eu ter consciência deles, de eu aceitá-los como meu, né? Que não é nada fora, externo a mim, e de alguma forma se ver no presente como alguém que tem capacidade, conhecimento, possibilidades de fazer algo para lidar com isso de uma forma melhor. Eu acho que isso é importante, sim, a ideia de conhecê-los. Mas só conhecê-los não o torna o agente, né? Para que você seja o agente da sua felicidade, você vai ter sim que enfrentá-los de alguma forma. E eu acredito sempre que nós somos inteligentes suficiente para conhecer e criar ferramentas para que a gente lide com eles, né? Acho que isso é bem legal, né? Porque nos dá protagonismo. Não é o terapeuta, não é o remedinho. O Não, protagonismo é nosso. o mais bacana desse Bora Conversar, eu acho que a Janaína, ela já participou, a Janaína, ela é atriz, terapeuta Uhum, corporal, doutora, já participou aqui do Bora Conversar comigo algumas vezes, já é de casa, e ela vai entender uhum, do que eu estou falando aqui. Você está trazendo um olhar, né, porque esse
o medo, né, esse tema, sempre causa ou sempre causou, né, uma aflição, uma angústia. E da forma com que você está falando dele aqui, né, como você está dizendo assim, olha, ele é uma companhia que, se você souber, se você tiver o enfrentamento aliado a ele, você vai embora. E isso é muito interessante, né? Esse olhar que você está trazendo aqui para a gente. Eu vou começar as perguntas porque eu sempre faço assim, Natanael. Eu deixo as perguntas para o final. Mas como aqui Tá? não uma entrevista, como você bem colocou, é um bate-papo e a gente aqui vai trocando, assim como a Janaína Claro. também colocou aqui. Quem estiver chegando, fique muito à vontade. Eu vou trazer aqui essas questões para junto a gente ir conversando, tá certo? A pergunta, né, a dúvida, a questão, a primeira é do Ciro Nogueira. E ele diz o seguinte: sempre quando fico de frente com emoções negativas, a minha vontade é de querer sair correndo ou me distrair ou entreter com algo para fugir daquele desconforto de encarar aquilo que eu estava sentindo. Como eu consigo resolver isso? Você vê que ele prefere a fuga, né, do que enfrentar. Sim, sim. Eu acho que quando nós temos uma dificuldade real de lidar com isso, e eu acredito sim que todos nós, em algum momento, carecemos de um apoio, seja ele profissional, seja ele de um amigo, de um ombro gostoso, de um calor, de um colo, né? Eu acho que a gente tem que fazer uma avaliação disso. Porque eu acho que, além de atores da nossa própria vida, nós também temos a possibilidade de ser observadores, né? E a gente sabe exatamente aquilo que a gente está ganhando e perdendo da forma em que a gente vive. Sempre, né? A gente sabe exatamente. E a gente sabe aonde exatamente pega a roda, no sentido de saber exatamente o que é que eu tenho que olhar de uma forma diferente, né? Criar novas formas de lidar com certas situações, né? E me colocar diante da vida, daquilo que eu não entendo, de uma forma um pouco diferente disso, uma forma nova. Então, eu acho que isso é importante, eu tentar dar um passo para trás, tentar olhar para mim mesmo, no sentido de me observar, e fazer algumas contas matemáticas, Fábio, na ideia de saber exatamente em que momento eu estou vivendo, se a vida em que eu estou levando me agrada, né? Se eu sou ou consigo produzir felicidade para mim ou para os outros. São Uhum. questionamentos que eu faço como observador. E se isso me levar para um lugar aonde eu não consiga sozinho dar conta disso, é claro que é importante uma ajuda profissional, né? E aí vai depender muito do nível desse medo, porque esse medo pode estar num nível patológico, aonde inicialmente essa pessoa precisa realmente ser tratada com um psiquiatra, né? E nada de errado nisso. Acho que é importante a gente lançar mão dessas possibilidades de remédio para a gente dar um primeiro passo. E depois, é claro, fazer o processo terapêutico, que é conhecer, que é depois enfrentar e criar formas para conviver com isso e trazer o lado positivo do medo para perto de você de novo, né? Tá certo. A Aline Souza, ela diz o seguinte: essa aqui é uma pergunta até clássica, viu? Tem a ver com o que você falou, com o que eu falei. Ela diz o seguinte: sou gerente de loja e sempre que preciso juntar equipe para falar, eu dou uma travada. Tenho medo de falar em público. Aí ela diz: essas minhas inseguranças, como é que eu faço, né? É só enfrentando, é aquilo que a gente falou, né? Você tem que enfrentar isso aí. Que você sabe do seu potencial, se você chegou nesse cargo de gerente, de comando, é porque você tem qualidades para isso. E eu acho que é o dia a dia, é você conhecendo a sua equipe, mas quem vai falar é o Natanael. Por favor, Natanael. E olha que interessante, né, Fábio? Hoje, a maioria das profissões exigem que você se posicione diante de um público.
É, né? É muito difícil hoje você considerar uma profissão em que isso não seja algo importante, né? Especialmente quando você galga alguma condição melhor para você. Você vai ter que se expor, né? Olha, o que eu posso dizer é a forma em que eu lido com isso, que é muito pessoal, e quem sabe isso pode ser, de alguma forma, né, um start para alguém. No começo, eu tentava me certificar de todo o conhecimento necessário, né, para poder oferecer para o público. Então, para mim, aquilo era o suficiente para me tornar confiante e fazer uma boa apresentação, por exemplo, né? A questão é que você não tem controle sobre o momento. Porque quando você está pensando sobre isso e preparando o seu material, você não está no momento da apresentação. E o momento da apresentação, ele implica em algumas condições que estão fora do seu controle, né? E aí, essa possibilidade de perder o controle é efetivamente o que provoca medo em mim, né? Então, o que que eu ao longo de um tempo, eu criei uma fórmula muito pessoal, em que eu mesclo um pouquinho daquilo que é conceito, aquilo que é conhecimento necessário para aquela palestra, por exemplo, com condições que eu sou muito íntimo, que são histórias da minha própria vida. Então eu faço essa mescla e eu fico muito confortável quando eu estou falando sobre coisas que eu tenho muito conhecimento, né? Então isso me traz, naquele momento, a quebra do gelo. E quando essa quebra do gelo acontece, e eu percebo que existe uma ligação íntima entre você, ou eu, e as pessoas que estão me escutando, fica muito melhor, fica extremamente confortável e as coisas têm uma tendência a influir, né? É, é, isso não é definitivo, mas é o que funciona muito para mim, Fábio, essa condição de sim. mesclar a minha história, como se eu estivesse contando uma história, mas carregada de todo o conceito que seria necessário para aquela palestra, aquele tema, enfim, né? Eu Funciona acho para que mim. quando. Não, eu concordo muito, porque eu acho que nada muito decorado, enfeitado, é de verdade. E quando você tem uma equipe, né, que você está ali no dia a dia e você tem esse cargo de comando em que você tem que falar, se aproximar, eu acho que quanto mais você deixar a sua emoção junto com o seu conteúdo, aquilo que você sabe, sair, você vai agregar muito mais junto dos seus, não é verdade? Tem um comentário aqui do Maurício, é isso? É Maurício. Ele diz o seguinte: eu percebo pessoas que negam a realidade por medo de escutar o que parece óbvio, torna a convivência difícil. É, tem a ver. É verdade, Maurício, Sim. né? Muitas vezes, Fábio, a gente acaba aceitando um insulto, né, achando ele bonitinho e brincando com isso, porque nós temos medo da reação do outro se caso você realmente for incisivo e dizer não gostei desse comentário. Porque eu não gostei desse comentário vai abrir a possibilidade de um fight, de uma briga, né? Eu acho que o medo reside aí, na ideia de que será que eu vou dar conta depois, se realmente rolar, que algo que não agrade a todo mundo? Quer dizer, existe todo um contexto que envolve o seu medo e que diz muito dos outros e não diz de você. E aí, de repente, você aceita aquele insulto, aquela brincadeira de mau gosto, você não se posiciona, dá aquele sorrisinho bem amarelinho e vai embora e sofre, Sim, sim, sofre com sim. ele. Com certeza é muito, muito daquilo que hoje eu tenho contato com os meus pacientes, tem um lugar aí. A ideia de não se posicionar, ter que aceitar alguma condição muito ruim e você sofrer com isso internamente, né? A ponto
de isso se acumular, virar uma grande doença que você vai ter que lidar de uma forma bem diferente depois. É verdade. O Maurício E está eu não dizendo estou aqui. querendo colocar medo de ninguém, hein, Fábio? Não, não. Eu acho que caiu bem com o que o Maurício falou, tanto é que ele está dizendo aqui perfeito, e eu concordo muito com isso. O medo de você não falar acaba com relações, tá? Acaba com relacionamentos. Porque às vezes você escuta algo ou não pergunta algo que está te afligindo, que te incomoda, e aquilo acaba. Então, assim, por que não conversar? Eu preciso mandar um beijo para minha amiga Cristina Barros, que está aqui. Um beijo, minha amiga. Saudade, a gente precisa se encontrar antes do final do ano, hein? Por favor. A próxima pergunta é da Nelly Sampaio. Tem a ver com aquela da minha irmã. Minha irmã tá aí também. Eu vi que ela passou aí. Carla, um beijo. Nelly Sampaio. Por que sentimos medo da solidão? Solidão, Perguntem. né? É, pois é. Eu acho que eu vou responder da forma que nós conversamos na semana. Eu não tenho a menor ideia. Não, não. É, olha, solidão é um tema é, é, principal na minha abordagem terapêutica, né? A solidão. Solidão como ontológico, como algo que nós nascemos com ela e morreremos com ela. A gente pode estar diante de 1 milhão de pessoas, mas ainda a nossa essência, ela é só, ela é solitária, né? Muito daquilo que dirá da nossa história e da nossa vida serão coisas que nós decidimos sozinhos, né? Mesmo tendo alguém nos falando o que dizer, mesmo tendo alguém falando o que fazer. Mesmo assim, a decisão de fazer aquilo que disseram para você é uma decisão solitária e sua, né? Então é interessante isso, né? Fugir da solidão como, né? A ideia de olhar a solidão de uma forma diferente, eu acho que deixa o assunto um pouco mais leve, Fábio. A ideia de pertencer também num lugar onde é possível estar só e estar bem, né? Eu acho que isso te prepara, inclusive, para quando você estiver diante de muita gente. Respeitar um momento de solidão, em alguns momentos até buscá-lo, para poder entender um pouco melhor aquilo que está dentro de você pela solidão, né? Porque eu tenho certeza que em qualquer momento, em qualquer hora, se você fechar os olhos, você estará lá sozinho. E é muito simples de fazer isso. Eu entendo que existem pessoas que têm uma aversão a isso, só se sentem bem quando estão diante de muita gente, às vezes até praticando excessos, né? Em sorrisos, em alegrias, enfim, conversando. Só que em algum momento você vai voltar para casa, você vai para o seu quarto dormir e você lá está só. E você precisa também estar bem, porque senão o sono não será algo interessante para você, né? E a educação, né, chega a ser até cultural do, do, do nosso país, né, e de muitos outros que te condicionam que ninguém tá até na música, né, que diz que é impossível ser feliz sozinho, a qual é lindo na poesia da música, porque na vida eu discordo plenamente, né, porque até aqui nesse espaço eu comecei a fazer um chamado, chamando os meus amigos com um tema sozinho, mas não solitário, que foi no início da pandemia, né? A ideia inicial foi essa, sozinho, mas não solitário, que acabou resultando no Bora Conversar. Porque é isso. Eu conheço pessoas que têm uma casa cheia e que se sentem assim extremamente sozinhas, extremamente solitárias. E aí? Né? É sobre isso, né, que a gente está aqui questionando e falando, né? Entendo. A solidão é mais alguma coisa que você tem que trazer para você mesmo, conhecê-la, reconhecê-la e tentar o melhor convívio possível, né? Porque eu acho que tem muita coisa que nós só entendemos na solidão.
A gente só entende sobre o que nos faz triste se a gente se permitir se manter um pouquinho lá nesse lugar de tristeza para poder entendê-lo, né? Eu acho que a solidão também tem essa questão de você visitá-lo de vez em quando para saber quem você é, o que você precisa, de que forma as coisas do mundo estão lhe aparecendo. Eu acho que a solidão, ela compõe muito bem esse momento, né? Vamos jogar a solidão para cima aí. Esse período de pandemia, em que a gente precisou ficar mais em casa, eu confesso a você que foi um momento que eu olhei mesmo para várias questões minhas e que no dia a dia, na correria, né, no corre, que a gente chama do dia a dia, trabalho, Uhum. sai, resolve e tal, você vai postergando. Eu fui olhando e fui vendo é, sentimentos que eu sempre posterguei, não falei, não contei. Eu fui colocando tudo, fiz um checklist e fui fazendo. Hoje eu me sinto muito melhor. Eu sei que está sendo muito difícil esse período para muita gente, então de muita dor, mas também tem um lado positivo. Eu procurei e busquei olhar um lado positivo. Esse olhado, esse lado de você poder se olhar para ter mais empatia com o outro, mas você só consegue fazer isso quando você tem esse olhar de dentro para fora. E isso eu acho que requer enfrentamento. Requer você olhar, sim, nossa, ficar sozinho nesse momento, mas eu tenho medo de estar só, né? É a ideia de fazer esse enfrentamento mesmo, né? A ideia de perceber que é possível, sim, e que você tem o controle sobre ele, porque eu tenho certeza, todos nós hoje temos uma condição muito fácil, até via internet, de ter contato com muita gente, de falar sobre muitos assuntos, de realmente se sentir acolhido, né? Então, você tem um controle sobre isso. Então, por que não, em alguns momentos, fazer uma meditação e se ver sozinho e bem? Porque se você não se sentir muito bem nessa, você tem o controle de sair dele muito fácil, muito rápido. Então, experimenta. Eu acho que é um baita exercício, viu, Fábio? A ideia de poder pertencer também a esse lugar só. Sim. A Janaína Gaia está aqui conversando com a gente. Ela diz o seguinte: pensar no outro como interferência é interessante, né? No sentido que você já falou sobre o protagonismo. A solidão é livre? A solidão faz parte da sua escolha. Na verdade, a solidão já mora em você, já mora em todos nós, né? É, eu acho que a gente faz um movimento para negá-lo, né? Para olhá-lo como algo ruim, difícil, algo que eu não quero para mim, né? E aí a gente tenta correr, é a mesma coisa do cachorro correr atrás do rabo, né? O rabo está lá e ele vai estar sempre lá, né? Então eu acho que volta mais ou menos essa condição, né? Por que que você está fazendo esse movimento para você? Por que essa fuga? O que você ganha fugindo disso, né? E o que você perde com essa história toda? Eu acho que essa balança volta, essa condição da balança, porque eu preciso fazer, tentar perceber a minha vida desse lado mais observador nesse sentido, Fábio. Vai me dar essa condição de falar, cara, eu quero alguma coisa nova para mim. E olha que eu não falo a palavra mudança, né? A questão não é mudar. Sabe por quê, Fábio? Porque às vezes a questão, em vez de ser de mudar algo em você, a questão é recuperar algo que você perdeu, que você já tinha lá atrás, como criança, como adolescente. De repente, eu me olho como um covarde hoje, mas, cara, eu era muito corajoso quando eu tinha 20 anos de idade. Ou seja, não é mudar, é só recuperar algo que lhe é familiar, né? Mas para isso, você precisa ter vontade, você precisa ter energia e querer realmente fazer esse movimento, de olhar para si, mesmo que doa em alguns momentos, né?
Você sabe que você falou isso? Eu voltei lá com o que eu falei no início do adolescente, envergonhado e cheio de medo que eu fui, mas na verdade eu não percebi ali, talvez pela imaturidade, né, pela falta de maturidade, a força que depois eu reconheci que eu sempre tive. Eu recuperei. Olha o gatilho aí, eu recuperei. Vamos lá. O Gabriel Lima, ele pergunta o seguinte. Ah, isso aqui tá parecendo hipocondríaco, hein? Vem cá. Ó, enfim, deixa eu falar aqui. Ele pergunta o seguinte: sinto dores no peito esquerdo e no braço. Tive problemas com pânico por medo dessas dores. Porém, fiz todos os exames e não acusa nada. Então ele já tem aí. Isso é Uhum. o que é medo? É pavor? Ele tem que saber identificar o que é isso. Ele já tem medo de sentir alguma coisa? Eu acho que a ideia de ansiedade é uma questão que casa muito bem com essas condições, né, físicas, né? Sim, A sim. ideia de você ter um olhar lá na frente, no futuro, de alguma coisa que de repente é importante para você. E aí, de repente, o medo vem exatamente aí, né? A ideia de te boicotar de algo que você quer muito. Interessante isso, né? Porque isso se torna um boicote. Ah, ok, mas eu preciso de muita coragem para chegar naquilo que eu quero. Aí eu preciso de mais conhecimento. Se você olhar para você hoje, no presente, você vai ver que tem muita capacidade e potência em você para realmente construir esse caminho até onde você quer ir, né? E o medo, na verdade, acaba encurtando isso. Então, por que é que eu tenho que construir isso tudo para algo que eu quero lá na frente, se o medo simplesmente fala, não faça, é mais simples. Para que passar por isso tudo? Esses riscos todos, essa possibilidade de frustração que existe, né? Qualquer coisa que você lance para o futuro, o risco de ser frustrado é muito grande. Será que eu quero correr esse risco, cara? Será que eu quero passar por essa condição toda e chegar lá e olhar e falar, cara, não é aqui que eu queria vir? Esse risco Sim. existe, né? E olha que interessante, o medo para muitas pessoas é algo extremamente confortável, porque ele tira você da ação e te oferece algo simples, que é não faça, não vai, não aceite o convite, né? É confortável. E aí Sim. você olha o tempo como seu amigo e você fala assim, não, mas em qualquer outro dia vai acontecer é, outra condição de oportunidade e vai chegar para mim novamente, e eu vou poder escolher novamente. Se você não lidou bem com o medo lá atrás, ele vai se repetir, Fábio. Essa é uma condição, né? Ele se repete. Então você tem que conquistar um espaço onde você amadurece, não só de idade, mas você amadurece também no sentido de responsabilidade, de olhar para você como alguém que depende de você e dos seus atos para poder seguir. Senão você vai ser alguém parado, né, com muito medo, sofrendo, né, com um risco muito grande de adquirir uma patologia qualquer dessas difíceis, tá? E que tudo isso justifica você se manter no lugar que você está, confortável, quietinho, sem se arriscar, cheirosinho. Dentro dessa mesma linha, o Gil Carvalho, ele pergunta o seguinte: eu sempre tive muito medo da noite. Me Uhum. sinto mal, sentimentos ruins, de que vou morrer, e isso sempre foi recorrente durante toda a minha vida. Como é que eu consigo melhorar isso? Cara, interessante o medo da noite, né? Dependendo da condição e da situação em que você está, a noite é maravilhosa, né? Mas em alguns outros momentos é difícil de lidar com ela, né? Porque ela realmente traz aquela condição de solidão, né? E de que realmente a vida tem riscos, ela é perigosa sim. E eu acho também que tem muito a ver com a nossa infância, porque eu fui uma criança com muito medo do escuro, muito.
né? Eu sofria demais todas as noites. E naquela época, os pais não te acolhiam. Eles simplesmente fica quieto, menino, né? Fica quieto, apagava a luz totalmente, 100%, e fica aí, você tem que aguentar, você é homem, sabe essa história de criança. E aí você passava a noite toda sofrendo muito, eu lembro que eu suava demais, né? Eu suava demais, eu passei muito medo, muito medo. E olha que interessante, eu me pego hoje, em alguns momentos, com toda essa minha idade, em alguns momentos olhando para o escuro do meu quarto, sentindo aquela sensação de medo, é que hoje não tem mais o efeito em mim, porque hoje eu tenho condições de conhecer da onde vem, que origem é isso, né? E eu sei que isso faz parte da minha história lá atrás. Então eu a reconheço sim de alguma forma, mas Fábio, como eu falei para você, o medo não é uma doença, não dá para curar isso, dá para lidar. Você E olha, acredita? eu tenho 58 anos de idade e eu tenho uma lembrança lá de 5 ou 6 anos de idade. E olha, que eu carrego esse medo, às vezes, do escuro em alguns momentos, que hoje eu lido melhor, mas ele está comigo sim. Ele está comigo sim. Né? É bom? Sim. Cara, não é, porque sentir medo, eu não sei se as pessoas que estão nos ouvindo sentem medo, né? Medo de alguma coisa que é inexplicável, medo de coisas que a gente não sabe se existe ou não, por exemplo, espíritos, fantasmas, situações que a gente efetivamente se vê como mais fraco, né? Então esse medo sempre vai estar com a gente, sempre, sempre. Mas a gente lida com ele, né? Às vezes abraça a mulher do lado, alguém do lado, seu companheiro do lado, você abraça. Cara, segura bem. Me protegem. Pois A então, Heloísa, né? A Heloísa, ela não colocou o sobrenome, mas ela diz assim: olha, eu tenho medo de ir a médico, de aferir pressão, eu tenho pavor de receber diagnósticos. Heloísa, aí é difícil, porque o médico faz parte. Em algum momento você vai ter que ir lá. Como é que é isso? Como é que você. Esse medo de receber uma notícia que de repente não vai ser a melhor, né? É isso? eu acho que isso faz parte de uma fobia, que eu não sei o nome, né? Provavelmente deva ter um nome, essa fobia de médicos e de receber diagnósticos que provavelmente você já projeta um diagnóstico ruim, né? Por isso que você tem medo de recebê-lo, Sim. claro, né? Então, existe sim essa condição que tem mais uma origem traumática, né? Provavelmente, na linha histórica dessa pessoa, deva ter lá algum acontecimento que reforçou a ideia de que médico falando sobre diagnóstico não é bom. Foge disso, entendeu? É verdade. É. Né? A Luana Santos, ela faz duas perguntas. O que fazer para acabar com dois medos que eu tenho? O de dirigir e o de falar em público. Dirigindo e falando, não, é assim, não é tão simples assim, claro. Cuidado, cuidado. Claro, claro, não é tão simples assim. Eu acho o seguinte, eu acho que todos os nossos grandes medos, ele pode de alguma forma ser lidado de uma forma melhor se a gente montar uma estratégia para ele. Se a gente olhar ele como algo difícil, enorme, grande, que eu jamais terei condições de chegar lá, né? Eu posso olhá-lo assim, mas eu posso, de repente, dizer assim, olha, eu tenho medo de dirigir, mas eu consigo hoje sentar com o carro parado na frente do volante e segurar o volante. Você consegue? Consigo. Passar por esse processo. Cara, hoje eu estou bem confortável com isso, acho que eu vou ligar o carro. E ligar o carro não implica em ele dirigir. Implica? Não, eu vou ligar. Ou seja, esse é um movimento chamado dessensibilização. A pessoa aos poucos vai tendo contato com pequenas partes daquilo que associado leva a seu medo e que é muito mais simples de lidar do que o medo em si, que é aquela coisa imensa, enorme, gigantesca, feia, cheia de chifres, enfim.
aquilo lá eu não dou conta, não. Mas, cara, uma parte disso, que é muito ínfima, pequenininha, eu dou conta. Então, eu acho que isso consegue trazer para você uma referência de que é possível chegar lá, porque você já caminhou e já chegou muito próximo daquilo, sem saber, né? Sim. E a ideia de você ter confiança em você mesmo, de que, cara, eu posso sim. Isso entrou para um rol de possíveis, de coisas possíveis, né? Das minhas possibilidades. Então eu acho que é isso, é ter ferramenta, Fábio. E olha, não é uma ferramenta romântica, é uma ferramenta prática, do dia a dia. Tentar integrar isso à sua rotina e fazer disso algo que você perceba evolução. Eu sei que pode ser um pouco confuso, difícil de entender isso que eu estou te falando, mas essa condição de fazer com que o seu medo seja dividido em mil pedaços e você ter contato com cada um desses pedaços é demorado, vai carecer a sua participação efetiva, a sua vontade disso, mas olha, para muita gente, ter a possibilidade de dirigir um carro é maravilhoso. Eu adoraria. Ia transformar a minha vida em algo muito melhor. Ou seja, cara, vale a pena todo o esforço. E aí você transforma a sua caminhada até essa condição de medo em algo muito produtivo. E provavelmente, Fábio, se você conseguir olhar dos lados a hora que você estiver fazendo esse processo, você vai enxergar tantas outras coisas que você vai conquistar também. Então, é um processo muito bom, desde que você tenha vontade de fazer e que acredite assim um pouquinho em você. É. E não desistir, né? Eu tenho um amigo, eu não vou citar o nome dele aqui, que ele já tentou 3 vezes. Ele quer dirigir muito, mas ele disse que no dia, ele disse que até o medo ele venceu, mas ele fica tão nervoso, que o nervosismo acaba atrapalhando ele na prova prática. Entendo, entendo, entendo. Né? Mas ele disse que vai fazer de novo, que ele não desistiu. Então tá certo. Essa é a ideia. E falar em público? Eu acho que a gente já conversamos sobre isso lá no início, né? Do falar em público, de Uhum. vencer. Eu acho que uma das perguntas, eu acho que mais frequentes quando você diz sobre o medo, né? A Luana, que foi a pergunta da Luana. Tem mais uma pergunta aqui. Gabriela Nonato. Ela pergunta: o que fazer para acabar com o medo exagerado? Entendo. Na verdade, é assim, a ideia de ter um controle sobre ele, né? De fazer com que ele não exceda o limite da minha vida, daquilo que é importante para mim, que ele não seja algo que eu possa justificar como incapacidade, né? Insucesso. Aí o medo vira uma justificativa, né? Eu acho que é isso, é entendê-lo, é sempre colocar aquilo que você quer tanto conquistar e percebe que hoje você tem muito medo de fazer com que aquilo aconteça realmente e olhar para si como alguém com capacidade suficiente para criar uma forma de chegar lá. Às E vezes, tem, ela não é. Oi, desculpa. Diga. não, e tem aquele velho ditado popular, né? Que o medo é do tamanho que você cria ele. Né? E do jeito que ela está falando aqui, que ela tem a Gabriela, né? Dizendo que ela tem esse medo exagerado, mas que tipos de medo? Quais são esses medos, né? Que você colocou nesse patamar aí? Não, não é isso? O medo é muito íntimo, né? O único que pode realmente medi-lo é a própria pessoa. Mesmo um profissional olhando para a pessoa, ouvindo a história dela, ela falando sobre os seus medos, ela não terá noção do medo em que a pessoa vive, porque o medo a gente vive ele, a gente sente na pele, a gente sente no tremor da nossa pele, a gente sente no suor, a gente sente ele. Ele é muito vivo dentro da gente e tem um poder muito grande, né? Tanto que ele era usado lá nos nossos primórdios para tirar a gente dos riscos de ser atacado por um outro animal. Quer dizer, ou você tem medo e reage a ele, ou você morre.
A gente traz um pouco dessa herança, né, Fábio? Então eu acho que a primeira coisa que nós temos que fazer é ter respeito por ele, saber que ele realmente é grande, saber que ele realmente é seu por algum motivo. A gente não vai entrar nesse mérito, mas algum motivo o trouxe esse excesso de medo. Reconhecer isso e tentar criar uma forma de entrar em reconhecimento, né? Entrar em tratamento, na minha linguagem. Porque quando a gente se percebe em tratamento, as nossas mazelas ficam um pouco mais leves, porque eu sei que eu estou em tratamento, né? E quando eu me percebo nesse momento, aonde eu crio uma condição para lidar com isso, mesmo que seja algo menor, pequeno, mesmo que eu tenha que buscar uma ajuda inicial para isso, eu acho que isso já te traz uma certa tranquilidade para olhá-lo com um pouco mais de carinho, porque o medo, cara, é ser olhado, né? E se você olhar ele como um bicho-papão, cara, ele vai se transformar cada vez em algo maior, né? A Cíntia, ela está dizendo aqui, acho que tenho medo de mim mesma. Nossa, forte, hein? Precisa saber do que, né? Porque às vezes a gente tem medo do nosso próprio sucesso, da onde a gente pode chegar, né? Porque às vezes a gente se olha e se percebe sim como alguém muito competente, né? E tem realmente medo, porque se você se lançar com essa competência toda, você vai chegar lá, né? E o que você vai encontrar lá em cima? Eu acho que essa é uma condição de deixá-la você um pouco mais seguro. A questão é, será que você, com toda essa sua capacidade que você tem, você vai estar bem no lugar que você está? Porque o medo vai te manter aí. Pode até ser que seja. Pode até ser que seja a sua escolha se manter aonde você está, assumir o medo e viver a sua vida todinha neste mesmo lugar, Fábio. É uma escolha sua. Se você estiver bem com isso, o Tudo medo é bem. irrelevante. O importante é você ter autonomia para olhar para isso e dizer: isso eu quero para mim, mesmo sendo medo. Reconhecer isso, né, o Reconhecer e Natanael? ficar bem com essa sua escolha. Se você estiver bem com essa sua escolha, eu não tenho por que mudar, né? E olha, para a gente até parece ser alguma coisa estranha, né? Caramba, como um psicólogo quer que a pessoa viva bem com medo para sempre. Eu não posso interferir na vida dela, né? Porque aí sim eu estaria sendo um mau terapeuta. Porque se eu oferecer todos os caminhos para todo mundo, cara, quem sou eu? Sim, é Eu verdade. não tenho esse poder. Sim, não, e você sabe que isso que a Cíntia, ela dividiu aqui com a gente, né? Acho que tem muito a ver também com você se e reconhecer de quem você é, do profissional que você se tornou. E por que que esse medo ele fica te impedindo se você identifica, se você reconhece, né, o seu potencial, você deixa ele de lado e deixa o medo passar na frente? Por quê? Que é o que o Nathanael está falando. De repente você estaria ocupando um cargo dentro dessa profissão, de repente, que você tem, escolheu, e não foi porque você deixou o medo passar na frente. Né? E o medo, ele não passa na frente, ele está ali como um companheiro seu. Aprender a lidar com ele. Já, meu dever de casa, viu? Aprender a lidar com ele. Você não vai se curar do medo, tá, Fábio? Mas você Sim. vai poder lidar muito melhor com ele, com certeza. Né? Desde que você tenha vontade, inspiração, seja alguém criativo, crie N ferramentas maravilhosas para você praticar. Eu tenho certeza que isso é uma receita segura de você lidar melhor com ele. É uma receita bem segura. Natanael, eu vou fazer o seguinte: o Instagram ele vai derrubar nossa live agora.
E aí eu vou pedir para as pessoas voltarem, porque eu tenho a nossa última pergunta para fazer, tá bom? Ok, E aí a vamos gente por encerra, tá aqui. bom? Eu Tá vou ótimo. fechar e volto para a gente poder encerrar o nosso Ok, bate-papo, tá bom? claro, claro. Até já. Bora Até. conversar.